Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre o processo de captação e trilha sonora para inserção dentro do seu projeto audiovisual, tá ok? Então vamos lá. O processo de inserção das trilhas sonoras dentro do filme é essa perfeita simetria entre áudio e imagem que geram as grandes cenas, né, que a gente vê nos clássicos dos filmes. Que a gente vê aquela cena de emoção, aquela cena que te traz sensações, vibrações. Geralmente é uma cena perfeita no casamento entre o áudio e a imagem. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Se tem como aumentar, diria, 10 segundos ou 15 segundos, não sei, 2 compassos, 3, 4... 9 segundos. Isso ajuda. Ajuda. Existem duas formas possíveis para você criar suas trilhas. Uma delas é que vocês podem buscar trilhas e efeitos em diversas plataformas disponíveis online. E a segunda, se for o caso, né, pagar os contratos dos direitos autorais para o autor de uma obra para a criação exclusiva de uma trilha sonora exclusiva para a obra, ou não, ou para simplesmente a utilização de uma obra já produzida por tal autor. Queria que vocês comentassem como é que surgiu desde o início as primeiras ideias, né, como é que surgiu o conceito, essa relação também entre as músicas que Kleber, né, traz de trilhas já prontas, né, ou canções, e as músicas que vocês criaram, essa relação. Então, se pudesse falar do aspecto mais da criativa e inicial. É uma coisa bem massa, assim, que facilitou o trabalho da gente em Bacurau, é que Kleber e Juliana, assim como a gente, eles são, tipo, apaixonados por música, né? Eles também colecionam discos e tal, eles têm uma relação bem próxima com a música, apesar de não estudarem, etc. Mas eles conseguem ter uma noção muito, muito bem construída, assim, acerca do que eles querem, em termos musicais. E aí, Bacurau, quando a gente foi ver o primeiro corte, que era um corte ainda mais ou menos próximo do que chegou no final, isso no final do ano passado, já tinham algumas canções pré-selecionadas por Kleber e Juliano, que foram meio que como se fosse o pontapé inicial para o nosso trabalho também. Principalmente uma canção que eu vou já colocar aqui de cara para a gente já entrar um pouco na sonoridade. É uma canção chamada Bichos da Noite, do compositor Sérgio Ricardo. Sendo que essa cena, pelo menos para mim, quando ela apareceu, eu já fui arrebatado, assim, porque é uma cena muito bonita, muito forte. E essa música tem, obviamente, ela que carrega, assim, em grande medida, essa sequência. E aí foi a partir dela que Kleber e Juliano começaram a passar uma primeira orientação, talvez uma das poucas orientações meio que musicais, de fato,
que foi, eles falaram, pô, a gente gosta muito dessa música, ela tem uma conexão muito forte com a narrativa, com o filme, com a vila, etc. E a gente quer que vocês partam musicalmente dessa canção para compor a trilha original. E aí foi quando eu e Tomás a gente passou a meio que fazer uma análise. É uma canção, não é nada muito complexo musicalmente. E a gente pescou alguns elementos que a gente percebeu como sendo interessantes nessa música, que a gente percebia que eram esses elementos musicais que chamavam a atenção, principalmente do Kleber e Juliano. Um deles, que tem músicos aqui, mas não músicos, mas é o que a gente chama de escala cromática, que é basicamente notas que são encostadas umas nas outras e que vão subindo ou descendo, tipo, que é esse comecinho aqui, né? Muitas horas da noite são horas do Bacurau. Isso a gente percebeu que isso é que dá uma grande força para essa canção. Não é algo tão, assim, é comum em vários tipos de estilos musicais e tal, mas em canção talvez, não sei. Talvez tem pessoas aqui, professores, que podem falar bem melhor que eu. Mas era isso que o pessoal achava isso meio louco, assim, meio estranho até. Não, só comentar que é como se a gente estivesse procurando uma assinatura. A gente percebeu que no núcleo da harmonia dessa canção tinha essa repetição. E como assinatura musical, a gente não precisava de muito mais do que isso para guiar o começo do trabalho. Porque em trilha, geralmente, quando você vai trabalhar um longa, como esse também, que a música não é um musical, né, como a gente estava falando outro dia, que a música vai ter um papel muito importante, de frente. Um filme como Bacurau é um filme que pede uma trilha meio interna, assim, que vai guiar a narrativa e vai ser apenas mais um elemento a auxiliar o filme, assim como a atuação, assim como a arte. Enfim, eu acho até que esse filme conseguiu, de uma forma bem competente, unir todos esses elementos para formar uma coisa única. Assim. Mandingas e coisas feitas no Xangô de Nicolau. Hoje eu vi 2 mortos. Então essas seriam as duas formas viáveis de você poder, né, tá aí complementando a sua trilha sonora. Mas desde já deixo aqui para vocês já o conselho, né, que a gente hoje tem várias trilhas disponíveis, né, online, em várias plataformas. São várias obras gratuitas, obras de domínio público e obras que também são produzidas e construídas por autores aí, né, que estão disponíveis online na internet também, né, aqueles autores que dispõem suas obras para poderem ser utilizadas online. Então, pessoal, desde quando a gente pensa no cinema mudo para poder organizar o que é o som do cinema hoje, a gente vai entender que ele tem a trilha, tem os efeitos, né, tem a inserção dos diálogos, e isso possibilitou várias bandas, várias frequências, vários canais, né? Tudo isso aí é codificado para uma única mixagem, uma única trilha, que é a banda do filme, tá certo? Mas para chegar lá, a gente tem que entender que, primeiramente, fazer uma boa captação, né, durante a produção do filme, uma boa análise do roteiro durante a pré, né, e principalmente fazer uma ótima finalização, né, com trilhas e inserção de efeitos durante a pós. Muito obrigado a todos por assistirem a nossa aula e aguardo vocês para a nossa live, tá ok? Até a próxima!